E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aí gravando aí mais um vídeo para vocês, mais uma aula aqui da lição da Escola Sabatina. Que a graça e a paz de Deus possa aí estar alcançando o coração de cada um de vocês. Hoje a gente vai estar tratando aí sobre os efeitos do pecado, o que o pecado causa aí no ser humano, quais são os efeitos. Muitas pessoas não conseguem perceber o quão terrível é o pecado. Então, pessoal, hoje a gente vai estar aí falando com vocês a respeito desse assunto. Estou esperando aí o Felipe, ele ficou de vir aí para gravar junto comigo. Então, estou aguardando ele, acho que acabou de chegar aí na frente de casa aí. Tá, pessoal? Então, ô Felipe, chega aí. Tá, desculpa aí, pessoal, o Felipe chegou um pouquinho atrasado. Boa tarde. E aí, Felipe, como é que você tá? Tô mal. Jejuei ontem o dia todo, aquilo que a gente conversou, fiquei todo animado, fiz jejum. Tô com a mesma roupa de ontem, porque tava em oração, dobrado o joelho, em jejum, mas... desisti. Como Primeiro, assim? Não comi nada, tô mal, parece que Deus nem notou que eu fiz jejum. Aí, mal termino de fazer oração, que eu fiz oração de madrugada inteira, desci meu joelho lá, pedindo pra ele interceder pro pai do meu amigo lá, hoje de manhã... Acabou levando por causa da Covid lá ele. Nossa, Felipe. Então, parece que Deus não ouve minha oração, eu faço jejum, parece que Deus me nota. Rapaz. E outra coisa, estudando a lição, eu vi que mais gente falou sobre isso. Lá em Isaías 58, verso 3, alguém falou sobre que Deus não nota também. Eu concordei com o que falou lá. Felipe, não é fácil, A vida do cristão é difícil. Mas, meu amigo, eu quero dizer pra você que Deus, Ele ouve todas as nossas orações, Então não foi em vão, todo esse período de jejum que você passou, este momento de oração que você passou. Mas, na lição de hoje vai nos mostrar, o povo de Israel também tinha esse mesmo questionamento. O povo de Israel também questionou a Deus com relação a este assunto. O povo ali, eles jejuavam, mas aí eles diziam assim, de que adianta jejuar se tu não vês? Vamos ler este versículo lá, em Isaías 58. Eu vou pegar até minha Bíblia, que eu esqueci minha Bíblia ali. Eu trouxe minha Bíblia ali, que tá escrito, tava meio conturbado, mas eu vou pegar. Então pega a sua Bíblia lá. Então, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero ler com vocês aqui, Vamos abrir aí em Isaías 58. Vamos ver aqui, ó. A lição hoje, Isaías 58, versículo 3. Tá, pessoal? E vamos entender, o que realmente o Senhor Deus quer de cada um de nós. Isaías capítulo 58, Achei. Aqui. Então lê pra nós aí, Felipe. Olha, o título já é o verdadeiro jejum, hein? Parece que ele adivinhou. Aí, ó. A gente estudar hoje. Diz assim: o povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Aí Agora lascou Entendeu? mesmo, porque no meu comércio, eu falei, vou jejuar, mas trabalha pra mim aí das 8 da manhã até as 9:30 da noite que eu vou precisar de você. E olha... gente, na verdade aqui a gente vai vendo, o que Deus traz pra nós. No versículo 4 ele diz assim, ó: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir o quê? O vosso, a voz no alto. Leia o versículo 4 pra gente ali nessa tradução. Eu vou ler de novo, então. Essa aqui é a tradução bem dos jovens, tá, pessoal? Então... Aqui eu sou mais jovem que ele. Diz assim: vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Olha só, já vem a resposta diretamente, Muitas vezes nós passamos, Felipe, o nosso dia de jejum, de oração, mas aí nós não fazemos assim como Jesus. Lembra quando Jesus falou, ensinando os seus discípulos, ele disse assim, olha, vocês quando jejuares, o que Jesus ensinou? Lavem o rosto, penteiem o cabelo, para que as pessoas, os seres humanos, não percebam que vocês estão jejuando, Então, o dia de jejum, é um dia para nós passarmos em comunhão com Deus. Mas, infelizmente, aqui, o povo de Israel, assim como nós hoje também, no dia de jejum nós tiramos para fazer as nossas afazeres, as nossas coisas. E aí, logicamente, que durante o nosso dia, muitas vezes nós cometemos nossos erros, falamos dos nossos próprios negócios,
E aí, né, corremos esse risco de Deus não ouvir as nossas orações. E eu falo pra você, ó, que menos de 4 minutos de vídeo que eu cheguei aqui, já tô aprendendo que Deus ouve sim. Só que agora eu descobri que eu sou um pecador mais do que eu era antes. Aqui diz o seguinte, né? Os efeitos do pecado. Em Isaías 58, versículo 3, o povo havia perguntado a Deus: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu nem levas isso em conta? Por outro lado, Isaías 59:1 sugere outra pergunta. Eu vou ver aqui essa Vamos aqui. ver lá? O que ele sugeriu aqui? Diz lá então, Isaías 59, versículo 1, na linguagem dos jovens, tá? Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Que pergunta, hein? Acho que muita gente faz essa pergunta aí. Já. Ora pra Deus, parece que Deus não ouve, pede, Deus não faz. Como Parece que a sua funciona oração isso? não passa do teto. Pois é. Né? Quantas vezes a gente ouve a pessoa dizer, olha, eu já estou desistindo de orar porque parece que minha oração não passa do teto, parece que, sabe? Mas aí, gente, assim, ó, né, a gente tem que entender que a nossa relação com Deus, Felipe, né, ela tem que ser uma relação de intimidade, né? Sabe assim, um marido e a esposa, né? Aquela relação íntima, assim, aquele amor, sabe? Aquele desejo de conversar um com o outro. O problema é que nós, seres humanos, né, nós só lembramos de Deus no momento de dificuldade, né? Esquecemos de agradecer, né? Esquecemos de agradecer, né? E às vezes Deus está ali desejoso para nos abençoar, para fazer todas as coisas a nosso favor, mas às vezes também nós não lembramos de pedir a Ele. Nós só vamos a Deus depois que as coisas saem do comum, né? E aí Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para que a gente sirva de lição, né? Então quando você, né, pensa aí que a sua oração não está passando do teto, né, saiba de uma coisa: Deus ouve todas as orações, né? Mas muitas vezes os nossos pecados, né, nos afastam de Deus, da presença do Senhor. E aí você deve estar pensando assim, poxa, mas em Isaías 58:3, Isaías 59:1, é pergunta atrás de pergunta, cadê a resposta para essa pergunta? E você se surpreende no próximo verso, super fácil. Acompanha só, Isaías 59, versículo 2, olha só o que ele diz. Ele respondeu a pergunta: pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. E olha só que lição que eu aprendi e que nós aprendemos juntos. Que não é Deus que se afasta de nós, é nós que se afastamos de Deus por causa do pecado. Por causa do nosso pecado. Que Na verdade, incrível. o pecado, né, ele é tão ofensivo a Deus, né, não é... Gente, nós temos que entender o seguinte: Deus é santo, puro, né? Lembra quando Moisés pediu para Deus, né? Moisés havia tirado o povo do Egito, Moisés vinha caminhando com o povo pelo deserto, e aí Moisés, ele tinha tanta intimidade com Deus, né? Moisés tinha um relacionamento tão bom com Deus, que chegou um momento da vida de Moisés que Moisés disse assim: Senhor, mostra-me a tua face, né? Eu quero ver o Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus foi misericordioso com Moisés, e Deus disse assim: Moisés, eu não posso mostrar a minha forma para você, eu não posso mostrar o meu rosto para você, porque nenhum homem mortal consegue olhar para mim e continuar vivendo. Justamente por causa do pecado, né? Por causa que o pecado é ofensivo a Deus, e se um ser humano olhasse para Deus, ele seria fulminado naquele mesmo momento. Como seria bom se fosse ao contrário, né? A nossa fé é menor que o grão de mostarda, mas nosso pecado maior que as montanhas, né? Se fosse ao contrário, né? Como seria melhor o mundo, né? Nossa, gente, a gente já teria... Olha, eu acredito que nós já estaríamos aí vivendo no paraíso, né? Então, a gente precisa primeiramente entender isso, né? Deus é misericordioso. Muitas pessoas dizem assim: nossa, mas por que Deus não fala comigo? Né? Eu queria que Deus viesse aqui na minha frente agora, né? Mas já imaginou se Deus realmente viesse na forma que ele é? Né? Nenhum de nós conseguiríamos olhar para Ele. E pensando assim, eu acho que vocês em casa também deve ter já acontecido com vocês ou com alguém que vocês conhecem, de só orar a Deus quando tá no fundo do poço, quando realmente precisa. Mas para orar a Deus, para agradecer, igual a gente falou sobre o dia, do alimento, do ar que respira, da roupa que tem para vestir. E assim, no momento de paz, você vai olhar as estrelas, você vai ir num parque, agradecer a Deus aquele momento, a gente se esquece. Mas na hora que o negócio tá ali, ó, apertando, tá no último apertadinha, você vai lembrar de Deus. A gente vê aí o Covid, né, fazendo isso com as pessoas, né? Porque depois que o vírus se espalhou pelo mundo todo, muitas pessoas, né, Felipe, acabaram se voltando para Deus, às vezes por medo,
né? Ah, o Covid está aí e tal, e Jesus está voltando, né? Pelo medo. E Deus quer um relacionamento com nós. Então, Felipe, né? Eu vejo que a lição de hoje, né? Ela está trazendo para nós, gente, uma lição muito importante, né? Nós somos seres humanos falhos e pecadores, né? Falhos e pecadores, todos nós. E nós temos que entender o seguinte: o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus, né? Ele faz uma separação. É mais ou menos como se aqui entre mim e o Felipe aqui, né, tivesse uma barreira, né, um muro. E aí o Felipe não pode me ver e nem eu ver o Felipe, né? Você lembra que quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, né? Qual foi a atitude de Adão e Eva? Aí se esconderam, né? Se esconderam. E tá lá, Gênesis 3, versículo 8. Uhum. Tá na sua lição, quem tá acompanhando, quem não tem, segunda pergunta sobre isso. Exatamente. Não é de agora, não é dos tempos atuais, não. Lá no começo. Não foi Deus que separou, que ocultou, que deixou de canto. Foi nós que nos escondemos por causa do nosso pecado. Uhum. O homem se escondeu de Deus. E hoje é o que acontece conosco também, né? Quando a gente comete um pecado, quando a gente comete um erro, também fica aquele sentimento de culpa dentro de nós. E aí o que acontece? Aquilo ali faz com que a gente não tenha desejo por orar, né? Faz com que a gente fique envergonhado, fala, poxa vida, né? Eu já cometi tantas vezes esse erro, né? E eu vou diante de Deus de novo. Querido, você precisa ir diante de Deus, né? Você precisa ir diante do Senhor. Ele é o único que pode tirar essa barreira, né? Porque Jesus derrubou a ponte que existia, né? Aquela questão do nosso pecado ofensivo a Deus, Jesus com o seu sangue limpou, né? Então hoje, quando nós pecamos, né, basta nós nos ajoelharmos aí, na onde você estiver, e pedir perdão a Deus. E outra coisa também, já tá atrapalhando, né? Não, vamos que essa barreira aqui que poderia ter entre nós aqui, que eu não consegui enxergar você, não é aquela barreira que derrubei a barreira de pedras e coloquei agora uma proteção de acrílico, igual tem, né, nessas modinhas do Covid, assim, que agora eu consigo te ver, mas não consigo tocar em você. O pecado não é isso. Ou é inteirinho pra fora, ou tá aqui do mesmo jeito, a parede tá aqui. Não tem como limpar um pedacinho e deixar outro pedacinho sujo. Ou é tudo ou é nada. Bom, aí tem mais alguma lição pra nós ainda na lição? Tem uma pergunta pra gente já encerrar, pra você ficar ligadinho, pensar e pra amanhã a gente voltar nesse assunto. Olha só, como você aí em casa, que tá assistindo a gente, em casa, no trabalho, no ônibus, aonde for, tem um tempinho ali, como você tem experimentado a realidade de que o pecado causa uma separação entre você e Deus? E outra pergunta, qual é a única solução para esse problema? Nós estudamos aqui, pensa aí, na sua casa, no seu interior, você e Deus, o que está faltando para essa barreira que está aqui ser quebrada? O que está faltando? Será que falta um pouquinho de comprometimento? Será que você acha também que Deus não está ouvindo tua oração? Será que não falta um pouco de comunhão a mais com Ele, um relacionamento mais assim, de perto com Ele mesmo? Essa pergunta respondemos amanhã? Vamos responder amanhã. Então tá. Então, para você saber a resposta, você precisa se inscrever aqui no nosso canal, né? Você precisa aí ativar os sininhos de notificações, né? Para que você possa receber, né? Todos os dias nós vamos postar vídeos diariamente, tá? Então, todos os dias nós vamos colocar vídeos aqui de 10 minutinhos aí, né? 10 a 12 minutinhos para você estudar a lição, para você, né? Quando você for sair para o trabalho, já sair municiado, né? Você já vai sair ali protegido pela palavra de Deus, já vai estudar a lição, você vai poder chegar no final de semana e quando nós fizermos o quiz, né? Você vai poder responder que você estudou a lição, né? Porque você está estudando a lição aqui conosco. Sem contar que vai testemunhar também para outras pessoas, né? Porque o que aprende de manhã já passa durante o dia e vai contando para todo mundo. Olha o que aprendi hoje na Escola Sabatina. Já vai compartilhando, já vai passando para as pessoas, né? Aprendi na Escola Sabatina. Envia para os seus amigos, envia aí para o seu chefe, envia aí para os seus colegas de escola, vai enviando para as pessoas aí, né? Ajuda aí também o nosso canal, tá? Então assim, amanhã a gente vai tratar de que assunto? Olha, amanhã a gente vai continuar com o efeito do pecado. Mas quem que vai ser perdoado? Quem que é o pecador que é perdoado? Será que eu sou perdoado mais que ele, ou ele mais que eu, ou nós dois juntos, ou nem tem perdão? A gente vai saber isso amanhã. Então, Felipe, muito obrigado pela ajuda. Até amanhã, gente. Um abraço. Amanhã a gente se vê. Até mais. Ui.